Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais um programa de Palavras Cruzadas. É um programa que já é agora habitual, especialmente nessa fase da pandemia, embora reconhecemos que também estão terminando todas as restrições, mas uma das coisas boas que podemos registrar nesta pandemia é a existência desse programa que muito contribuiu nessa fase de confinamentos. Não estamos aqui, não estou eu apenas, estou habitualmente estamos sempre acompanhados de uma equipa. Eu sou o Zefrino e está do outro lado o pastor Tiago, a quem eu desejo boas-vindas por estar a participar nesse programa pela primeira vez. É muito bom, é prazeroso poder participar. Agora, com um novo tema, já que terminou o anterior, falamos de repouso em Cristo no trimestre anterior e estamos agora na lição número 1, falando a verdade presente em Deuteronômio. Eu vou pedir que o pastor possa apresentar-se e possa dar algumas considerações já entrando diretamente na introdução da lição desta semana, lição número 1. Ora, muito boa noite, Zefrino, e gostava de também dar as boas-vindas a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão participando connosco, não importa de onde nos estão a ouvir, nosso voto é que de facto sejam abençoados com a palavra de Deus e com esta introdução que nós gostaríamos então de dar a este novo estudo da palavra de Deus através da Escola Sabatina e deste trimensário que vai fundo exatamente ao estudo do livro de Deuteronômio. Ora, Zefrino, obrigado desde já pelas boas-vindas também. Sei que vamos trabalhar juntos e muito na nossa querida igreja. Ora, entrando no tema então do nosso trimensário. O nosso trimensário, palavra de Deuteronômio, desde já é importante nós a compreendamos. A palavra de Deuteronômio quer dizer repetição da lei. E foi o 6º livro escrito por Moisés. Ora, alguns começam a pensar, o 6º livro, pastor, será que nós estamos aí a fazer um erro, um cálculo errado do número de livros que, na verdade, Moisés escreveu? E, na verdade, não estamos a fazer um cálculo errado, porque, na verdade, muitas pessoas não sabem, mas não só nós, mas também vários académicos e estudiosos da Bíblia têm um certo consenso no facto de que Moisés provavelmente terá também escrito o livro de Jó. Nós não temos grandes dúvidas em relação a isso, uma vez que a serva do Senhor também nos confirma exatamente esse dado. Se eu citá-la através dos escritos que ela deixou, portanto, na revista Sinais dos Tempos, de fevereiro 19 de 1880, ela diz que os longos anos em meio à solidão do deserto não foram perdidos por Moisés. Na verdade, ela diz que não apenas Moisés estava se preparando para a grande obra que tinha diante de si, mas durante esse tempo, reparem, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu, segundo a serva do Senhor, o livro de Gênesis e também o livro de Jó, que seria lido com mais profundo interesse pelo povo de Deus até ao final dos tempos, diz Ellen White. Então, ela basicamente confirma aquilo que muitos estudiosos hoje também já dizem, que Moisés, na verdade, escreveu também o livro de Jó. Ora, isto é um dado importante, porquê? Porque chegamos à conclusão, então, que o livro de Deuteronômio não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, mas o 6º livro a ser escrito por Moisés. O que nos dá uma ideia de que Moisés, na verdade, aqui já tem uma certa experiência escriturística quando expõe, na verdade, a palavra de Deus e, muito especificamente, quando expõe a repetição da lei, porque, na verdade, foi esse o objetivo do livro de Deuteronômio. Quanto à idade do livro, muitas pessoas perguntam exatamente quando é que exatamente este livro foi escrito, e a idade do livro é atestada pelo tipo de expressões hebraicas que nós encontramos ali e também por alguns factos históricos que nos são ali relatados. E então a data aproximada seria por volta do ano de 1406 a.C. Ora, comentando exatamente mais uma vez este livro, Ellen White diz-nos que a cada 7º ano a lei inteira devia ser lida na Assembleia de todo Israel. Ora, aí está então o objetivo, meu caro Zefrino, e para os nossos ouvintes, obviamente, não é? A razão pelo qual o livro de Deuteronômio, então, é escrito. Para que a lei fosse repetida, para que a lei fosse, de facto, espalhada e fosse conhecida em profundidade pelo próprio
povo de Deus. Então, ela diz-nos que Moisés é que ordenou exatamente que esta lei fosse toda ela inteira lida perante o povo a cada 7º ano. E então, diz-nos em Deuteronômio capítulo 31, versos 10 ao 13, que ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunto ao povo, homens, mulheres, meninos, diz-nos a palavra de Deus, e os teus estrangeiros, inclusivamente os estrangeiros, reparem só nisto, ajunto ao povo, então, todos eles que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra à qual ides, passando o Jordão a possuir. Então, meu caro Zeferino e nossos ouvintes, se o objetivo então era que a lei fosse repetida, certamente não era para ser esquecida. Hoje, infelizmente, muitos cristãos debatem se a lei é para ser obedecida ou se a lei é para ser esquecida. Para Moisés era muito claro, a lei não é para ser esquecida, é para ser ensinada e é para ser obedecida e seguida. Ok. O que quer dizer que este livro de Deuteronômio não surge no vazio. Ele foi escrito tendo em conta uma circunstância e de uma forma muito especial estava-se a tratar de um povo, que era o povo israelita. E é interessante que o livro foi escrito e no seu significado diz que é uma repetição. Exatamente. E repetir o quê? Repetir a lei. E quando se fala de repetir, dá-nos automaticamente uma ideia de que se pretende conservar ou prevenir a possibilidade de as pessoas ou um determinado povo vir a esquecer alguma coisa. E neste caso Deus estava a pedir a Moisés para que escrevesse o livro de Deuteronômio para que fosse repetida a lei na perspectiva de salvaguardar ou proteger o povo de vir esquecer as ordenanças da parte de Deus. Isso é interessante. E eu não sei se o pastor também, certeza o pastor reparou, que foi muito interessante que o capítulo 1 desta lição traz-nos um versuário muito interessante que fala sobre o amor de Deus. Diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Ou seja, conseguimos notar que toda a história da raça humana, da existência humana, sempre terá-se em conta a essência do amor de Deus. Ou seja, Deus, e mesmo olhando para o significado do livro, não é repetição, é o amor de Deus que mobiliza, que é para poder proteger o povo, dando-nos uma instrução para que não se esquecessem da sua lei. Muito interessante. Então, podemos partir para, falando um pouco mais da lição de domingo, que concentra-se no tema amar para ser amado. Temos necessidade de amar, de ser amados? O que é que nós podemos falar a respeito do amor de Deus para com o homem? É interessante a tua pergunta, meu caro Zeferino. Nós podemos rapidamente citar as palavras de Jesus em João 14, no verso 5, onde ele exatamente vai como que atar a própria noção de obediência à lei à noção de amor a Deus. Ele diz, portanto, claramente que se me amardes, há uma consequência. E a consequência é o quê? Guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ora, essa noção está claramente estabelecida também neste livro que durante este trimestre vamos estudar. Ora, e porquê é que é isto? E permite-me só, Zeferino, fazer este pequeno à parte aqui. Nós devemos lembrar-nos, quando nós estudamos exatamente esta noção de amor, que a lição de facto realça, e que está presente no livro de Deuteronômio, que o livro de Deuteronômio não adiciona à lei, mas repete a própria lei em si. Porquê? Porque a natureza da lei é uma natureza de amor. Porquê? Porque Deus é amor. Agora, permite-me agora apenas dizer o seguinte. Havia necessidade, nesta altura, de Moisés fazer esta repetição da lei. Porquê? Porque esta, na verdade, era
neste momento, uma nação muito jovem, uma nação que não conhecia por experiência muitas das intervenções de Deus no início da libertação do Egito. Nós sabemos que este era o 40º ano após o Êxodo. Portanto, eles não conheciam o que tinha sido a libertação de Deus do Egito, não conheciam o que tinha sido Deus abrir o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar e ver depois os soldados egípcios então ficarem debaixo do Mar Vermelho. Eles não tinham assistido a isso. Então, daí que seria necessário exatamente fazer isto. Aliás, permite-me mais uma vez dizer o seguinte: se nós formos um pouquinho atrás, a Números, no capítulo 14, e a partir do verso 26, rapidamente diz-nos o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Verso 28 diz-nos: diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, o que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo, agora repara só neste detalhe aqui, Caleb, não é? Filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E no verso 31, finalmente, Números 14, verso 31, diz-nos: mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Ou seja, muito rapidamente, quando chegamos a este livro de Deuteronômio, temos aqui uma nação que tem uma dinâmica que é muito, muito interessante. Porquê? É muito interessante por causa ou devido à sua própria juventude. Não haviam idosos à parte de, lá está, Josué, Caleb e, obviamente, então Moisés, não é? Então, daí a necessidade de um recompromisso ou deste renovar da aliança que está exatamente, claramente estabelecido neste livro de Deuteronômio. Então, quando nós perguntamos porquê Deuteronômio, aí está porquê Deuteronômio. É para renovar a aliança, para renovar a lembrança da lei, não só para aquele povo, mas para sempre, todo aquele povo que se chama pelo nome de Deus. É verdade. E tendo em conta esta característica, essa essência de Deus, sobre o facto de Deus ser amor, e diz amar para ser amado, nós somos obrigados, o povo é obrigado a amar a Deus? Como podemos entender essa questão relativamente à liberdade, o livre-arbítrio entre amar ou não a Deus? Exatamente. Aliás, excelente pergunta, Zeferino. Aliás, eu diria o seguinte: não é uma obrigação, mas ao mesmo tempo também é. E porquê? Porque a lei, sendo ela o resultado do amor de Deus para nós, não é mais uma obrigação, mas é, digamos, um resguardo para o povo de Deus. Quando nós olhamos para a lei, eu costumo dar este exemplo, não é? E eu sei que o Zeferino tem filhotes, eu também tenho filhotes. Nós, quando dizemos aos nossos filhotes: olha, não faças isto, não é porque nós queremos o mal deles, mas exatamente porque queremos protegê-los das consequências do mal. Não brinques com o fogo. Oh pai, mas é divertido. Olha, mas podes-te queimar e podes-te magoar a ti próprio e inclusive podes perder a vida. Então, quando eu digo não faças, é um ato de amor e não um ato de punição. Nós é que restringimos a própria palavra de Deus como sendo quase que um ato punitivo sobre nós, que não compreende, acima de tudo, a natureza do Deus que nós servimos. Deus, quando fala, é movido por compaixão e é movido por amor acima de tudo. Então, de repente, o paradigma muda todo. Quer dizer que, então, quando Deus diz não faças alguma coisa, Ele está a fazê-lo porque quer o nosso melhor, tem o nosso melhor interesse em mente, Ele quer que nós nos coloquemos exatamente sob a guarda de Deus. Agora, liberdade, sim. E Ele respeita a liberdade de cada um. Nós temos liberdade para não fazer aquilo que Deus nos pede para fazermos. Mas as consequências também estarão aí à porta, não é? E não é por falta de aviso de Deus. É exatamente porque nós usamos mal, exatamente a liberdade de escolha que Deus graciosamente nos concede a cada um de nós. Ok. Então, esse cuidado que nós estamos a ter aqui a abordar em relação ao amor, o cuidado, o interesse de Deus na proteção deste povo, e o tema da lição vem amar para poder ser amados. Deus estava falando num contexto específico, não é? Tratando de uma geração nova que não experimentou as experiências de uma forma direta, o livramento de Deus, quando Deus livrou o povo do Egito, levando-o para a terra prometida. Portanto, já havia se passado 40
anos. Nós ainda comemoramos o 30º aniversário da Igreja do Barreiro, e foi muito interessante vermos o que aconteceu ao longo desses 30 anos, muitas mudanças, e foi possível termos uma noção muito clara do trabalho que foi aplicado ou dedicado na construção e no percurso da Igreja do Barreiro de uma forma geral, e isso contribuiu significativamente para termos uma melhor noção. Então, e Deus aqui vem falando com essa nova geração e vai dando a este povo uma liberdade para poder amar a Deus, mas é claro que não amando eles teriam uma consequência, mas o desejo de Deus era salvar e proteger esse povo, sim. Sem dúvida. Agora, o que eu vou fazer? Como ainda há muitos detalhes por falar sobre esse cuidado do amor de Deus, eu vou pedir que façamos uma breve pausa. Vamos ouvir um trecho musical que será entoado pelo nosso irmão Gerson Ferreira, Deus, Tu és bom. E depois vamos dar sequência de mais detalhes relativamente à lição número 1, que fala sobre o Deuteronômio. E cantarei para sempre o teu amor. Deus, tu és bom, e cantarei para sempre o teu amor, pois tu és bom, és refúgio contra o mal. Pois tu és bom, és amigo, és irmão. Pois tu és bom, acalmas o meu coração. Pois tu és bom, és a minha salvação. Deus, tu és e cantarei para sempre o teu amor. Deus, tu és bom, e cantarei para sempre o teu amor. Pois tu és bom, és refúgio contra o mal. Pois tu és bom, és amigo, és irmão. Pois tu és bom, acalmas o meu coração. Pois tu és bom, és a minha salvação. Pois tu és bom, és a minha salvação. Estamos de volta. Pastor Tiago, pode dar segmento. Foi um hino interessante e pode dar segmento da lição. Muito bem. Estávamos a falar há pouquinho então daquela forma como a lei e o amor, na verdade, têm que ir obrigatoriamente de mão dada, não é? E a forma como muitas vezes a nossa perspectiva é mais moldada pelas nossas próprias necessidades de ver a lei de uma forma mais punitiva do que na verdade ela é, que é uma salvaguarda da parte de Deus e fruto exatamente do seu amor por nós. Ora, nós temos um exemplo muito bom sobre a forma como a lei, ou a repetição da lei, ou o livro de Deuteronômio neste caso, deve ser usada.
E neste caso, eu diria que agora é não só numa forma em que vemos o amor estando de mão dada com a lei, mas também a liberdade, ou a liberdade do mal e do pecado, sendo também usada de uma forma muito evidente. E vemos isso como? Vemos isso exatamente na tentação no deserto, quando Jesus, após o seu batismo, nós podemos ler isso tanto em Mateus 4 como em Lucas capítulo 4, mas vamos usar neste caso o texto de Mateus capítulo 4, onde vemos exatamente como o livro de Deuteronômio é tão importante. Então, nós estamos mais ou menos familiarizados então com essa história. Nós sabemos que após o batismo de Jesus, não é? Aquela manifestação do Espírito Santo sobre Jesus, a voz do Pai do céu dizendo: eis meu filho amado em quem me comprazo, e depois disso, Jesus então levado pelo Espírito ao deserto, onde vai ser tentado e onde passa 40 dias em jejum. Ora, quando Satanás aparece para assaltar Jesus exatamente com aquelas 3 tentações, nós recordamos as palavras de Jesus. Perante a primeira tentação, em Mateus capítulo 4 e no verso 4, diz-nos que ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu querido irmão Zeferino, onde é que Jesus terá ido buscar exatamente estas palavras? Ora, nós sabemos claramente que Jesus vai buscar estas palavras exatamente ao livro de Deuteronômio. Ora, em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3, diz-nos o seguinte: ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano, repara só, não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ora, aí está, onde Jesus vai buscar aquelas palavras. Ele cita a palavra de Deus, mas especificamente no livro de Deuteronômio. Ora, na segunda tentação, em Mateus capítulo 4 e no verso 7, diz-nos que disse-lhe Jesus responde ao inimigo, responde a Satanás, dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente a pergunta: onde é que Jesus foi buscar este texto? Então aí será Deuteronômio, capítulo 6 e no verso 16, onde diz: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Ou seja, Jesus, mais uma vez, ele vai citar neste momento de conflito direto com Satanás, ele vai exatamente recapitular a repetição da lei, o livro de Deuteronômio. Mas há uma terceira tentação, não há? Então a terceira tentação nós encontramos em Mateus capítulo 4 e no verso 10, onde nos diz que então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, mais uma vez, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A pergunta que vem novamente é a mesma: onde é que Jesus foi buscar este texto? Mais uma vez, ao livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versos 13 e 14, diz-nos: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Então, meu caro Zeferino, nós podemos dizer que Jesus era um profundo conhecedor da lei de Deus. E, em particular, ele era um profundo conhecedor, então, não só do Antigo Testamento num todo, mas também, em particular, do livro de Deuteronômio. E eu diria o seguinte, que da mesma forma que logo antes de o povo entrar em Canaã, eles foram chamados a fazer esta repetição da lei, nós sabemos que o povo de Deus, no final dos tempos, também terá que ter a lei bem presente na sua mente. Não de uma forma constrangedora, mas de uma forma libertadora, sabendo que o apego à palavra de Deus sobrepuja o apego a qualquer mandato humano. E então, nós sabemos que assim o povo de Deus trará à memória a todo o mundo, não só entre si, mas a todo o mundo, a lei de Deus, repetirá a lei, lá está o Deuteronômio, não é? Repetindo-a e obedecendo aos seus preceitos. E nós podemos recapitular isso, obviamente, no livro de Apocalipse, encontramos de facto essa descrição, muito especificamente em Apocalipse 12, no verso 17, e também em Apocalipse 14 e verso 12, quando faz a descrição do povo de Deus como sendo um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho ou a fé de Jesus. Ora, aí está então uma imagem do povo de Deus que repete a lei, que conhece a lei, mas que conhece a lei porquê? Porque ama a Deus. Então quer dizer então que eles guardam a lei, podemos dizer, porque conhecem a Deus em primeiro lugar. É muito interessante aqui a lição, que faz menção, traz aqui referência à experiência de Isaac Newton, quando ele, portanto, sofreu um golpe por uma maçã que caiu-lhe na cabeça. E ele refletia sobre a lei da gravidade.
e os seus estudos foram muito revolucionários porque ajudou a fazer uma correção do conhecimento da própria ciência em si, onde foi possível perceber que as mesmas leis que eram determinadas, ocorriam cá na Terra, também acontecia nos céus. No caso, a gravidade, portanto, faz referência sobre a Lua, no caso, que gravita à volta da Terra e a Terra à volta do Sol. E esta referência de Isaac Newton sobre a gravidade, falando sobre as leis naturais, faz-nos menção também que a essência de Deus, esse caráter de Deus, o amor de Deus, leva a tratar os seres que Ele criou da mesma maneira, ou com a mesma essência. Assim como Deus tem tratado o homem, primeiramente Deus tratou também os anjos lá no céu. E a lei de Deus existe para... É assim, Deus governa tudo quanto Ele criou, de acordo à sua essência, de acordo ao seu caráter. Portanto, notamos que houve uma rebelião no céu, Lúcifer rebelou-se contra Deus e Deus o amou, e a lei de Deus já existia na perspectiva de proteger os anjos no céu. Sem dúvida. Mas diz que os anjos também já exerciam esse direito, esse livre-arbítrio entre poder amar ou não. Diz o amor, para ser amor, precisa ser livre. Mas diz que quando aconteceu a experiência, quando foi transportada do céu para aqui, para a terra, diz que o homem falhou também, não obedecendo, não conservando esse amor para com seu Criador. Então diz, houve uma queda, e a falta de observância destas leis, das orientações dadas por Deus, que na verdade servem-nos de proteção, lhes levou que o homem corrompeu-se ao ponto de Deus ter que destruir o mundo pelo dilúvio, ok? Porque a maldade do homem era má continuamente, e Deus, um Deus de amor, mas destruindo o mundo. Como podemos perceber um pouco do amor de Deus relativamente a essa questão relativa ao dilúvio? Exatamente. O tema do dilúvio ocuparia-nos talvez o resto do nosso tempo, exatamente porque é um tema extremamente vasto, não é? Mas o que é facto é que Deus muitas vezes está em circunstâncias em que tem que operar de uma forma que para nós, e a própria Bíblia chama isso de um ato estranho da parte de Deus. Estranho porquê? Porque a morte é contrária à vida, e se nós servimos um Deus da vida, não é? Porque é que Deus muitas vezes tem que recorrer à morte? Ora, a morte é exatamente aí um ato protetor, porque se ele não agisse aí, a ideia com que nós ficamos é que, devido aos atos violentos e à imaginação violenta que estava presente na mente do homem naquela altura, se Deus não agisse, basicamente o que aconteceria é que ninguém se salvaria. E então Deus, nesse momento, nós encontramos isso, portanto, em Gênesis no capítulo 6, dá-nos esta perspectiva de que dá 120 anos de graça para que o homem se pudesse arrepender antes de enviar o dilúvio. E é aí que nós encontramos, de facto, esse amor de Deus. É que Deus, vendo aquilo que está ali a acontecer, ainda dá 120 anos para que o povo se pudesse arrepender, para que as pessoas pudessem, de facto, vir um momento de confissão dos seus pecados, para mudar o rumo das coisas. Mas, infelizmente, nós conhecemos bem a história, não é? Um certo professor uma vez dizia que a pior campanha de evangelismo que alguma vez foi feita neste mundo teve um pregador que era Moisés, pregou durante 120 anos, apenas 8 pessoas se salvaram, e eram todas da mesma família. Ou seja, só aí dá para compreender de facto quão tremendo é o pecado quando começa a ser abundante e central na vida do ser humano. Então, nós aí também encontramos de facto o amor de Deus, sem dúvida nenhuma, que tem que chegar àquele momento em que, para preservar alguém, chega ao momento em que tem que usar exatamente um elemento estranho a ele, mas exatamente com o objetivo de preservar a vida. Pois, porque na verdade Deus podia ter destruído a raça humana de uma forma geral, total. Mas pelo seu amor, Deus decide conservar-nos através de Noé. E mais tarde conseguimos notar, não é, de que o povo ainda constrói a Torre de Babel. Exatamente.
desconfiando do amor de Deus, do cuidado de Deus, do interesse de Deus em salvaguardar a raça humana. E diz que as coisas, na verdade, continuaram. Mas ali é onde depois aparece em Gênesis capítulo 12, fala da genealogia e aparece aí Abraão. Deus começa, reinicia novamente, porque aquele povo havia se esquecido novamente do Senhor, e faz sentido trazer aqui o livro de Deuteronômio, dizendo que é um livro que visa repetir a lei para nós não nos esquecermos, não é? Então Deus chama Abraão e começa um trabalho com Abraão, fazendo uma promessa para Abraão. Exatamente. E depois nós conseguimos avançar, correndo um pouco, que o nosso tempo já vai adiantado. E depois de Deus chamar Abraão, vamos para a aliança no Sinai. Exatamente. E sabes, Zeferino, exatamente, temos muito pouco tempo. Eu penso que seria importante nós vermos o seguinte. Mais uma vez a repetição da lei, o livro de Deuteronômio, mostra-nos que a palavra de Deus é imutável. Por outras palavras, não pode ser mudada. Há um esforço humano que está descrito não só no livro de Daniel, como também no livro de Apocalipse, mas em particular no livro de Daniel, um esforço humano para mudar a palavra de Deus. O livro de Deuteronômio, na verdade, é o reforço para que nos mostra que a palavra de Deus não pode ser mudada. Há uma história que está no pano de fundo de todo o livro de Deuteronômio, que é como que um braço de ferro que existe entre Moisés e o próprio Deus. Ora, nós sabemos exatamente que houve um episódio quando Moisés bateu na rocha para sair água, e Deus disse-lhe que não era para bater na rocha daquela vez. Havia uma primeira vez em que era para bater na rocha, na segunda vez já não era para bater na rocha, era para falar à rocha. Bom, de qualquer forma, esse episódio ficou marcado, e quando chegamos ao livro de Deuteronômio encontramos então este pequeno braço de ferro entre Moisés e o próprio Deus. E Moisés, basicamente, ele vai como que implorar a Deus que o deixe entrar então na terra prometida, ainda que tenha falhado no passado. Então encontramos logo no início do livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 23, em que nos diz o seguinte: também eu, Moisés falando, nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo ao Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se. Agora reparem só aqui, Zeferino, repara só nisto, meu querido. Ele diz: rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra. E o Senhor, logo no verso a seguir, diz-nos que indignou-se muito contra Moisés, por vossa causa, não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo do Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Ora, esta história está em pano de fundo em todo o Deuteronômio, do princípio até ao final. Moisés está triste porque recebe esta mensagem de Deus a dizer: tu não vais passar por lá. Mas quando Deus diz isto, nós sabemos que Deus já tem um plano para a vida de Moisés. Repara que ele diz: não passarás este Jordão. Como que dizendo, este Jordão não é aquele que eu quero que tu passes. Há um outro Jordão espiritual que eu quero que tu passes, que eu tenho planeado porque tu vais passar. Ou seja, como é que ele agora vai conviver com isto? Deus diz-lhe: esquece isso, não me fales mais nisto, concentra-te agora em preparar Josué para te substituir quando tu não estiveres mais entre o povo de Deus. Ora, consequentemente, nós vamos então ver a mesma ideia já partilhada, já no final do livro, então no último capítulo, em Deuteronômio capítulo 34, quando nos diz então que Moisés sobe então das campinas de Moab ao monte Nebo, ao cimo do Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostra toda a terra de Gileade, até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, por aí fora, não é? Então no verso 4 diz-lhe: disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. E foi interessante, diferente, porque tu mencionaste aqui Abraão, foi ou não foi? Ok? Então, ele agora está a dar o cumprimento exatamente a tudo isso, não é? Que já tinha feito e acontecido exatamente logo no livro de Gênesis. Então diz: à tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. Repara só como Deus aqui é específico. Não vais
para lá, não vais passar este Jordão, não é? E no verso 5 então diz-nos, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moab, segundo a palavra do Senhor. Será que acabou tudo ali? Bom, nós sabemos que não. Sabemos que na verdade Jesus ele próprio mais tarde vai vir para ressuscitar Moisés. E a palavra de Deus foi cumprida. Ou seja, a palavra de Deus é imutável. Quando Deus lhe disse, tu não vais passar para lá, ele estava a falar a sério. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Como é que nós hoje queremos então mudar a palavra de Deus e em particular a lei de Deus, não é? Então, aquela porção da Bíblia que foi escrita de uma forma tão extraordinária, que foi verbalizada pelo próprio Deus, parte dela, os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, como é que nós podemos sequer tentar mudar isto? Uma coisa é certa, no final nós sabemos sempre que Deus tem planos melhores do que aqueles que nós temos para nós próprios. No caso de Moisés, só para terminar, meu querido Zeferino, vou só ler então Judas no capítulo 1, verso 9, um livrinho que está logo antes do último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, antes do livro de Judas, no capítulo 1 e no verso 9, aliás só tem um capítulo, diz-nos então que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. E nós sabemos que este mesmo Moisés um dia apareceu no Monte da Transfiguração para exatamente fortalecer Jesus naquele momento tão difícil, juntamente com Elias. Então nós sabemos mais uma vez que os planos de Deus são sempre melhores. Podemos não compreender sempre, mas no final vamos ver os resultados e os frutos desse mesmo trabalho. Ok, obrigado. Terminando com a nossa lição, concluímos dizendo que após a queda, Deus sempre trabalhou segundo a sua essência, uma essência de amor. E sempre tratou e continua a tratar-nos de acordo a este amor, um amor do Pai, um amor que salva. Mas temos o livre-arbítrio em poder escolher se amá-lo ou não. A verdade é que Deus, o livro de Deuteronômio foi escrito num contexto específico, tendo em conta uma nova geração, a geração que os seus pais haviam saído do Egito e eles não experimentaram vários milagres da parte de Deus. E Deus estava a mostrá-los de uma forma repetida, contando para eles tudo o que havia acontecido. E Deus fez uma aliança com esse povo, começando com Abraão, retrata novamente para este povo. Mas quando o povo sai do Egito para a terra prometida, infelizmente, durante os 40 anos, todos eles acabam morrendo. Os seus pais haviam morrido no deserto, apenas os filhos, tendo obedecido às orientações de Deus, poderiam partir para essa nova terra. Portanto, há um apelo da parte de Deus, e é só no início que estamos e ainda não começamos a retratar propriamente, de uma forma profunda, do livro de Deuteronômio, mas há grandes verdades que nós vamos poder estudar nessa lição. Estamos apenas na lição número 1. Pelo que apelamos aos nossos amigos que possam estudar a lição, possam adquirir os termissários, quem não tiver, porque a lição promete. Portanto, foi um prazer, Pastor Tiago, poder participar com o pastor nesta lição. Obrigado, e foi bom também os nossos amigos estar com os nossos amigos do outro lado. Que Deus nos possa abençoar e possamos estudar cada vez mais as lições e aprendendo as orientações da parte de Deus.